Chegamos ao capítulo 39 de Ezequiel. Este fala sobre a queda de Gog. A partir do versículo 1, vai dizer o seguinte: Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ros, de Melque e Tubal. Eu o farei mudar de direção e o conduzirei. Farei com que você venha dos lados do norte e o trarei aos montes de Israel. Então tirarei o arco da sua mão esquerda e farei cair as flechas que estão na sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. Eu o entregarei a todo tipo de ave de rapina e aos animais selvagens para que o devorem. Você cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Porei fogo em Magog e nos que vivem em segurança nas terras do mar. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei que o meu santo nome seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Os moradores das cidades de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as couraças e os escudos e os arcos e as flechas, os porretes e as lanças. Farão fogo com tudo isso durante 7 anos. Não terão de trazer lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aqueles que os saquearam e despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. Agora o contexto vai ser falar sobre o sepultamento de Gog. A partir do versículo 11 diz: naquele dia darei a Gog um lugar de sepultamento em Israel, o vale dos viajantes a leste do mar, que fará parar os que passarem por esse lugar. Gog e todo o seu exército serão sepultados ali. E aquele lugar será chamado de Amon-Gog. A casa de Israel levará 7 meses para sepultá-los a fim de limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável, diz o Senhor. Serão separados homens que, sem cessar, percorrerão a terra para sepultar os que tenham ficado nela, para a limpar. Depois de 7 meses, iniciarão a busca. Ao percorrer a terra, se um deles encontrar um osso humano, porá ao lado um sinal, até que os couveiros o sepultem no vale do exército de Gog. Também haverá uma cidade com o nome de Amoná, assim limparão a terra. Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, diga às aves de toda espécie e a todos os animais selvagens, reúnam-se e venham. Venham de toda parte para o sacrifício que eu estou oferecendo por vocês, um grande sacrifício nos montes de Israel. Vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra. Os carneiros e cordeiros, os bodes e novilhos, todos engordados em Bazã. Vocês comerão gordura até se fartarem e beberão sangue até ficarem embriagados no sacrifício que eu oferecerei por vocês. À minha mesa, vocês se fartarão de cavalos e de cavaleiros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor. Manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado e a minha mão que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade, porque foram infiéis a mim. Assim escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Eu os tratei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões, e escondi deles o meu rosto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os atemorize. Esquecerão a sua vergonha e toda a infidelidade com que se rebelaram contra mim.
Quando eu tornar a trazê-los do meio dos povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, revelarei neles a minha santidade diante das muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações, e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Chegamos ao capítulo 40 de Ezequiel. Ele fala sobre Ezequiel ser levado a Jerusalém. A partir do versículo 1 diz: no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. E aí vai falar sobre o portão leste, né? O portão do leste, a partir do versículo 5. Vi uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem uma cana de medir, que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros, mediu a altura e deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar do portão e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2,5 metros. O limiar do portão junto ao vestíbulo da porta inferior tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo da porta interior e deu 3 metros. Então mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinham 1 metro. O vestíbulo do portão está voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, que era de 5 metros. A profundidade da entrada era de 6,5 metros. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta, que tinha meio metro de espessura. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desde a extremidade do teto de uma câmara até a da outra, e deu 12,5 metros. As portas das câmaras ficavam uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros, e o átrio se estendia até os pilares ao redor da porta. Desde a dianteira do portão da entrada até a dianteira do vestíbulo da porta interior, a distância era de 25 metros. Havia também janelas com ripas fixas, superpostas para as câmaras e para os pilares, e do mesmo modo para os vestíbulos. As janelas ficavam ao redor pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras esculpidas. Agora vai falar sobre o átrio exterior. A partir do versículo 17 diz: ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras, e um pavimento em volta de todo o átrio. Diante deste pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio inferior, e deu 50 metros do lado leste e do lado norte. Agora vai falar sobre o portão do norte. A partir do versículo 20 diz assim: quanto ao portão que dava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras, 3 de um lado e 3 do outro. Os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas do primeiro portão, 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura.
As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras esculpidas tinham as mesmas medidas do portão que dava para o norte. Subia-se para esse portão por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dele. Esse portão do átrio inferior estava diante do portão do norte, como no caso do portão do leste. Ele mediu de um portão a outro portão e deu 50 metros. Agora vai falar sobre o portão do sul, versículo 24, a partir dele diz assim: Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali um portão que dava para o lado sul. Ele mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas medidas dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus e o seu vestíbulo estava diante dela, e tinha palmeiras esculpidas nos pilares, tanto de um lado como do outro. O átrio interior também tinha um portão que dava para o sul. Ele mediu de um portão ao outro, na direção do sul, e deu 50 metros. Agora vai falar sobre o átrio interior, o portão sul, a partir do versículo 28 diz: Então ele me levou ao átrio interior pelo portão sul. Ele mediu o portão do sul, que tinha as mesmas dimensões do outro. As duas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia vestíbulos ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares e a sua escada tinha 8 degraus. Agora vai falar sobre o átrio interior, o portão do leste. A partir do versículo 32 diz: Depois ele me levou ao átrio interior para o leste e mediu o portão, que tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, de um lado e de outro. E a sua escada tinha 8 degraus. E agora vai falar sobre o átrio interior, o portão do norte. A partir do versículo 35 fala assim: Então me levou ao portão do norte e o mediu. Tinha as mesmas dimensões dos outros portões, também as suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos e as suas janelas ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia palmeiras esculpidas nos seus pilares de um e de outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus. Agora vai falar sobre os edifícios perto do portão do norte. Versículo 38, a partir dele diz: Havia uma câmara com a sua entrada junto aos pilares dos vestíbulos onde levavam os holocaustos. No vestíbulo do portão havia 2 mesas de um lado e 2 do outro, para nelas se degolar os holocaustos e as ofertas pelo pecado e pela culpa. Do lado de fora, na subida para a entrada do portão do norte, havia 2 mesas, e no outro lado do vestíbulo do portão havia 2 mesas. 4 mesas de um lado e 4 do outro lado do portão. 8 mesas sobre as quais eram mortos os animais do sacrifício. As 4 mesas para o holocausto eram de pedras lavradas. Tinham 75 centímetros de comprimento e de largura, e meio metro de altura. Sobre elas se punham os instrumentos com que matavam os animais para os holocaustos e sacrifícios. Ganchos de 7 centímetros e meio de comprimento estavam fixados à parede em toda a sua extensão, mas a carne para os sacrifícios estava sobre as mesas. Fora do portão interior, no átrio de dentro, estavam 2 câmaras. Uma ficava ao lado do portão do norte e dava para o sul, outra ficava ao lado do portão do sul e dava para o norte. Ele me disse: Esta câmara que dá para o sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo, e a câmara que dá para o norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. São eles os filhos de Zadok, os quais, dentre os filhos de Levi, se aproximam do Senhor para o servir.
A partir do versículo 47 vai falar sobre o átrio interior e o templo. Diz assim: ele mediu o átrio, que tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, um quadrado. O altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo. Mediu cada pilar do vestíbulo 2,5 metros de um lado e 2,5 metros do outro. A largura do portão era de 1,5 metros de um lado e 1,5 metros do outro. O comprimento do vestíbulo era de 10 metros e a largura de 6 metros. Era por degraus que se subia até lá. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Chegamos ao capítulo 41 de Ezequiel, diz assim a partir do versículo 1. Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado e 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros e as paredes laterais tinham 2,5 metros, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nave e deu 20 metros. Mediu a largura e deu 10 metros. Entrou na parte interior, mediu o pilar da entrada e deu 1 metro. Mediu a largura da entrada e deu 3 metros. Também mediu seu comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura e deu 10 metros da parte frontal da nave. Então ele me disse: este é o Santo dos Santos. Agora vai falar sobre as câmaras laterais, a partir do versículo 5. Depois ele mediu a parede do templo, 3 metros de espessura. A largura da câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam em toda a volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia retrâncias na parede do templo ao redor, para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às retrâncias do templo de andar em andar ao redor. Por isso o templo era mais largo em cima. Assim, se subia do altar inferior para o superior, passando pelo andar do meio. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os alicerces das câmaras laterais de 3 metros de altura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2,5 metros. A área aberta entre as câmaras laterais do templo e as outras câmaras tinham 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta. Uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área que sobrava era de 2,5 metros ao redor. O contexto agora vai ser o edifício do lado oeste. Diz assim a partir do versículo 12, ou no versículo 12, melhor dizendo. O edifício que estava numa área separada do lado oeste tinha a largura de 35 metros. A parede do edifício tinha 2,5 metros de espessura ao redor e o seu comprimento era de 45 metros. Agora o texto vai falar sobre as medidas totais do templo, a partir do versículo 13, diz assim: então ele mediu o templo, 50 metros de comprimento, a área separada, o edifício e as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área separada do lado oeste era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias em cada lado, e deu 50 metros. O templo, propriamente dito, o Santíssimo, o vestíbulo do átrio, os umbrais, as janelas estreitas e as galerias ao redor dos 3. Diante do umbral estavam cobertos de madeira ao redor, e isto desde o chão até as janelas que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora, e em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, a saber, querubins e palmeiras. Entre um querubim e o outro querubim havia uma palmeira. Cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto humano olhava para a palmeira de um lado e um rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado.
Era assim por todo o templo ao redor. Desde o chão até acima da entrada havia querubins e palmeiras, até mesmo pela parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. Agora no versículo 22 vai falar sobre o altar de madeira. Diz assim: o altar de madeira tinha 1,5 metro de altura e o seu comprimento era de 1 metro. Os seus cantos e a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. A partir do versículo 23, vai falar sobre as portas. Diz assim: tanto o templo quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, havia querubins e palmeiras, como havia nas paredes. Havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, bem como nas câmaras laterais do templo e na cobertura de madeira. Agora, no capítulo 42 de Ezequiel, vai falar sobre os 2 edifícios perto do templo. A partir do versículo 1 diz assim: depois disto, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, opostas ao edifício na área separada. Esse edifício, do lado norte, tinha 50 metros de comprimento e a largura era de 25 metros. De um lado dava para a área de 10 metros que pertencia ao átrio interior e de outro lado dava para o pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente a outra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura, do lado de dentro, e 50 metros de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora diante das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras. Esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 25 metros. E eis que, diante do templo, a extensão era de 50 metros. Na parede de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras para quem entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, do lado sul, diante do edifício, na área separada, havia também câmaras. E uma passagem na frente delas tinha a feição das câmaras do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas, o mesmo arranjo. Como as entradas das câmaras do lado norte, assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro correspondente para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. A partir do versículo 15, vai falar sobre as medidas da área do templo. Diz assim: quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a cana de medir e deu 250 metros. Mediu o lado norte e deu 250 metros.
Mediu também o lado sul, 250 metros. Voltou-se para o lado oeste e mediu, deu 250 metros. Assim, ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para fazer separação entre o santo e o profano.